Em Portugal morrem cerca de 120 mil pessoas por ano. O setor das funerárias gera perto de 400 milhões de euros e emprega cerca de 6 mil pessoas. Apesar de continuar tradicional e conservador, tem cada vez mais propostas às famílias na hora da despedida para todas as sensibilidades e carteiras. Um funeral sóbrio começa nos 2 mil euros, mas para pedidos mais extravagantes não existe teto máximo e já quem deixe tudo pago e decidido. Já diz o ditado popular que nada é mais certo na vida do que a morte. Mas quando chega o momento que muitos preferem evitar, para si ou para os que lhe são mais próximos, será que sabemos o que é preciso fazer? Quais são os passos a dar, as burocracias a seguir, o que pode fazer de diferente para homenagear quem parte e consolar quem fica? E quanto custa, afinal, morrer em Portugal? A Record foi à procura destas e de outras respostas num setor que, apesar de tradicional e conservador, foi obrigado a trazer novas propostas e soluções para se adaptar. Pronto, isto é uma urna de cinzas, que é um modelo totalmente exclusivo que temos, que é, todo ele é uma árvore natural, com toda esta vegetação e musgo natural, mas foi construído de forma que preservar para sempre esta forma. E, tal como é uma urna de cinzas, que é colocado as cinzas aqui, e tem uma urna diferente, passa muito pelo conceito funeral eco e despercebido, portanto, algo discreto para se poder ter as cinzas do nosso ente querido. Paulo Carreira é diretor-geral de negócio da Servilusa. É a maior empresa do setor no país, com 70 lojas e cerca de 350 funcionários, todos com formação na área do luto. E explica o que nos últimos anos mudou na forma como os portugueses encaram não só a morte, mas também os rituais de despedida. Se nós podemos dizer que antigamente os funerais caracterizavam-se por operações logísticas. Tinha um carro funerário, tinha uma urna e era, enfim, uma operação logística. Portanto, ia para uma sala de velório e no dia a seguir para o cemitério. A partir do momento em que há o foco começa a ser a preocupação em nós prepararmos uma cerimónia para a família e para os seus amigos, faz com que tenhamos toda uma preocupação com o ambiente, com todo o contexto em que estamos a fazer a despedida. E o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer um momento de celebração da vida daquela pessoa. Por ano, a Servilusa faz cerca de 6.500 funerais de norte a sul do país. 54% já são cremações. Há muito tempo, uma opção lá fora, os portugueses começaram por encarar com muita resistência essa possibilidade. Nos meios rurais ainda é assim, mas nas zonas urbanas a opção veio para ficar. Na agência AFA, com 9 lojas na zona da Grande Lisboa, as cremações já representam 90% dos serviços. Muitas das pessoas que conversam connosco e que vêm tratar de funerais dos seus familiares mencionam-nos isso, que a mãe, o avô, a avó, o pai, que lhes pediram e deixaram a intenção da cremação porque diz que não lhes queriam deixar esse trabalho, nem que fossem ao cemitério e se sentissem a sepultura abandonada, mas principalmente para não deixar trabalho. Não querem deixar trabalho aos mais novos. E a verdade é que, nos dias de hoje, os mais jovens não têm o culto da morte. Portanto, não vão aos cemitérios, não vão pôr as flores, não vão fazer tudo isto nesta envolvência dos anos que passam após o falecimento dessa pessoa. Mudou bastante. As pessoas, principalmente as novas gerações, têm outra forma de lidar com a morte. Penso que aceitam algo melhor essa parte da morte e pretendem mais celebrar a vida do que propriamente chorar a morte. E é um bocadinho essa mentalidade que temos que mudar, porque de facto a morte é a única coisa que temos de certo. Os custos de um funeral são muito variáveis, mas uma cerimónia sóbria e sem luxos ronda os 2.000 euros. Uma das escolhas mais importantes é a urna. Um caixão simples custa cerca de 600 euros. Há que contar com a burocracia,
150 euros. A sepultura, se for caso disso, são mais 100 euros e outros 100 euros para o direito de cemitério. 150 para os serviços paroquiais, 200 euros para flores e os serviços da funerária, 300 euros para pessoal, outros 400 para o aluguer da viatura e transporte de materiais. O valor das taxas municipais varia de concelho para concelho e os serviços religiosos também dependem do local de culto. Se o funeral incluir uma cremação, são mais 250 euros. O valor já inclui uma segunda urna para as cinzas, mas há taxas de cemitério que não é preciso pagar. No entanto, numa cerimónia de sepultamento, ao fim de 5 anos, é preciso dar novo destino às ossadas. É nesta altura que muitas famílias optam por fazer a cremação dos restos mortais, o que implica nova cerimónia e nova fatura de cerca de 900 euros. Mas para quem está longe de conseguir chegar a estes valores, há outras soluções. Por lei, todas as agências são obrigadas a ter um funeral social. O preço está tabelado, são 462 euros. Qualquer pessoa pode requerer a realização do funeral social. Dentro do concelho onde residia a pessoa falecida, o serviço contempla o funeral saindo do local do falecimento diretamente para o cemitério correspondente. Não inclui as taxas de cemitério e não inclui qualquer outro serviço a não ser este. Se a família nos solicitar um serviço religioso ou um velório em igreja, já não é considerado um serviço social. Nelson de Santos, com 35 anos de experiência, explica que cada vez mais os clientes procuram vários orçamentos antes de contratar o serviço. Mas ainda há um esforço para fazer a cerimónia fúnebre, até porque qualquer pessoa com descontos pode pedir o reembolso das despesas à Segurança Social num teto máximo de 1.528 euros. Mas na morte, como na vida, os extras encarecem qualquer serviço. Ao pacote base pode somar-se um sem número de opções, das mais simples às mais extravagantes. A passagem da vida digital da pessoa com marcos da sua vida durante o velório, a leitura de um texto de cerimónia de homenagem daquela pessoa, inclusivamente com momentos únicos e de música. Ter uma harpa a tocar durante esta cerimónia da homenagem. Já foram mais exigentes connosco mesmo. Eu quero todo o funeral ecológico e sustentável. Então temos que o criar. A lista de propostas é longa. As cinzas do ente querido podem ser depositadas num jardim, plantadas com uma árvore ou até colocadas numa joia. Os amantes das motas podem seguir num sidecar ou, por exemplo, descansar pela eternidade nas ondas do mar. Esta cerimónia no mar é feita a umas milhas de distância e de forma que seja uma cerimónia também ela, enfim, íntima da própria família. A urna, como é biodegradável, é colocada na água, aquele momento faz uma cerimónia de despedida. Mas em tempo de crise, será que até nas despesas com a morte os portugueses fazem contas à vida? Ou, pelo contrário, no último gesto, não é só a intenção que conta? Se falarmos por zonas de Portugal, Lisboa é das zonas onde as pessoas tentam evitar gastar ao máximo dinheiro em funerais. Se formos para a zona norte, a tradição é que os funerais sejam o melhor possível, porque as pessoas gostam de realizar um serviço com todo um elaborado, envolvência maior. As pessoas estão bastante conscientes da parte monetária e da crise que atravessamos, no entanto, valorizam cada vez mais outros produtos do que propriamente a urna, que antigamente era o que as pessoas valorizavam, era a urna, e agora não tanto a parte da urna, mas sim tudo o resto que envolve, não é? Da última despedida. As pessoas, cada uma tem a sua vida, as famílias estão muitas vezes separadas, pessoas fora, pessoas longe, pessoas fora do país, e acaba por ser uma reunião familiar, de família e amigos. E é importante valorizarmos a parte da cerimónia em si. Num dos momentos mais sensíveis para qualquer família, as decisões têm que ser rápidas e nem todos sabem o que queria a pessoa que partiu
nem o que podem solicitar numa funerária. Os mais prevenidos podem deixar indicações sobre os seus últimos desejos, mas seja por motivos financeiros ou de vontade expressa, há quem vá mais longe e deixe o seu próprio funeral escolhido e até pago em adiantado. Temos alguma procura e é possível o cliente vir até nós, dar-nos a ideia, nós apresentarmos uma proposta, articular com a pessoa o que é necessário, o que é possível, e o cliente assinar o contrato connosco e ficar com o serviço fúnebre tratado para, quando eventualmente a situação acontecer, ter tudo tratado à maneira dele. Ou seja, as opções e as escolhas são as deles. Muitas das vezes as pessoas recorrem a nós com a ideia de realizar este contrato de funeral para que depois ninguém venha fazer diferente daquilo que eles têm a ideia. Muitas das vezes por causa da situação da cremação. Há algumas pessoas que dizem: eu quero ser cremado, mas a minha família não quer. Portanto, eu quero deixar isto já tudo tratado para que eu possa ser cremado. Isso acontece muitas das vezes. O plano funeral em vida tem ganhado muita expressão, precisamente porque as pessoas querem tratar todos os detalhes. Eu falo de detalhes do funeral como se fosse hoje. Saber que flores é que eu vou ter, para que capela é que eu vou fazer, para que sala de velório eu vou, se vou para um centro funerário, se vou para que tipo de urnas, que soluções de despedida vão ser colocados. Todos os detalhes são determinados e escritos. Isso faz com que, e uma das principais motivações das pessoas para procurar esta solução é poupar os seus familiares, nomeadamente os seus filhos, dessas decisões. A Servilusa tem acompanhado os funerais mais mediáticos dos últimos anos. Artistas, empresários, como Rui Nabeiro, ou políticos, como o antigo Presidente da República, Mário Soares, estiveram ao seu cuidado. Numa profissão em que ser invisível faz parte das funções, Paulo Carreira é discreto sobre as figuras e a logística envolvida. Mas há cerimónias a que ninguém fica indiferente. Olha, fez agora 10 anos que morreu o Eusébio. Foi incrível, porque de facto mexeu com milhares e milhares de pessoas. Chovia torrencialmente em Lisboa nesse dia. Fizemos o funeral no estádio e preparámos toda com o clube, que foi incansável, e preparámos toda a cerimónia, o mais pequeno detalhe, e a controlar todo aquele fluxo de pessoas que queriam prestar homenagem. Em Portugal morrem cerca de 120 mil pessoas por ano e 25% das cerimónias fúnebres já são de cremação. Paulo Carreira estima que o setor, com perto de 1.100 agências funerárias e 6 mil trabalhadores, movimente cerca de 350 a 400 milhões de euros, valor que inclui desde as cerimónias às taxas, celebrações religiosas, flores, lápides e ocupação de crematórios. A Servilusa fatura cerca de 30 milhões de euros por ano, mas tem uma lógica vertical do negócio, o que lhe permite ser completamente autónoma. Mas, como todas, as funerárias sentiu o embate da Covid. E desengane-se quem julga que foi um período de maior rendimento. Houve mais funerais, mas menos lucro. Os funerais saíam diretamente dos locais do falecimento para os crematórios ou para as sepulturas, e nós tivemos um empate de capital terrível, porque nós fomos obrigados a adquirir materiais de proteção no pico do topo de custos. Portanto, tudo aquilo que nós pudéssemos ter algum lucro, porque isto é uma empresa e estamos cá, vivemos disto, como é óbvio, é errado. Nós não tivemos lucro, e até porque também pela situação não estaríamos com muito interesse, até porque nós também tínhamos o receio e o medo, também temos famílias, não é? Foram funerais sem cerimónias. E isso nós podemos constatar o impacto que tem a ausência do velório. A ausência da despedida teve um impacto absolutamente brutal junto às pessoas. Mas eram pessoas que muitas delas estiveram em hospitais ou em residências sem visitas, vêm a falecer e sem poder ser acompanhadas. Foi extremamente violento. A pandemia forçou a introdução de novas práticas que hoje são comuns, como a transmissão da cerimónia fúnebre via streaming, uma forma de estar presente, mesmo à distância, e que dá um sinal do que a tecnologia pode representar no futuro do negócio da morte. A tecnologia veio trazer novas possibilidades ao que pode ser o futuro no negócio da morte.
Há startups que se dedicam a gerir as redes sociais de quem partiu, outras transformam as cinzas em corais e arrecifes para colocar no fundo do mar. E há quem, por 2.300 euros, possa ter as suas cinzas espalhadas a partir do espaço. Na procura da imortalidade, quanto mais não seja na memória de quem cá ficou, seja a descansar no fundo do mar ou no céu, entre as estrelas. A morte pode não ter de significar o único fim.